Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Psiquemox e eu sou o professor Carlos Mainardi. Na aula de hoje, veja aí na tela, nós vamos falar a respeito de empuxo. Para compreender o empuxo, observe a figura que eu proponho aqui para você. Nós temos um objeto dentro de um líquido, pode ser a água, por exemplo. E olha só, nós temos setinhas vermelhas representando o que sobre esse objeto? A pressão. Pressão tem como conceito força dividido por área. Então, as setinhas na parte superior do objeto são menores do que as setinhas na parte inferior do objeto. Isso significa que a pressão abaixo, logo, pressão essa, por causa da coluna de líquido, é maior do que a pressão acima. E então, pela diferença de pressão que existe, nós conseguimos então definir uma grandeza que é o empuxo. Olha como ela fica representada. O mesmo objeto agora eu tirei as setinhas que representam a pressão e coloco o empuxo, que é essa força vertical de baixo para cima, que ela é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. A expressão de empuxo você vê aqui. O empuxo é a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade, multiplicado ainda pelo volume deslocado. Um conceito também importante, antes da gente resolver o exercício do empuxo, é compreender como que funciona a flutuação de objetos. Então, veja aqui comigo, na flutuação, nós podemos ter o objeto flutuando com parte dele para fora da superfície e parte para dentro. Aqui nós dizemos que o objeto está, então, flutuando, mas o peso do objeto é igual ao empuxo recebido por esse objeto. Nós temos aqui uma situação, agora, na figura central, também de equilíbrio, só que o objeto está totalmente imerso, mas ele não toca o fundo do recipiente. Aqui ainda nós temos o peso igual ao empuxo. E quando o objeto afunda e ele, então, toca o fundo do recipiente, nós vemos que o peso, nesse caso, ele é maior do que o empuxo, certo? Bom, ainda sobre flutuação, é importante aqui compreender o seguinte. Quando o corpo está parcialmente submerso, que corresponde aqui à primeira imagem de bolinha, então o que acontece em relação à comparação de densidade? Todo corpo que flutua parcialmente imerso, ele tem a densidade do líquido maior que a densidade desse corpo. Para o corpo que está todo submerso, mas não toca o fundo, observe que o corpo então flutua submerso, a densidade do líquido tem que ser igual à densidade do corpo. E quando o corpo afunda e toca lá o fundo do recipiente, a densidade do líquido é menor que a densidade do corpo. Então, aí está essa explicação para a flutuação. Me acompanha que agora nós vamos resolver uma questão sobre empuxo. Um bloco cúbico cujo volume é de 0,4 metros cúbicos flutua em um tanque contendo um fluido cuja densidade é de 1.200 kg por metro cúbico. Sabendo que 90% do bloco está submerso, determine a densidade do bloco e a maior massa que pode ser colocada sobre o bloco, de modo que essa massa adicional fique totalmente acima da superfície do fluido. Bom, então, a primeira coisa que nós vamos determinar aqui corresponde à densidade do bloco. E para isso, como o bloco está flutuando, nós já vimos que o peso desse bloco tem que ser igual ao empuxo. Mas sabemos que peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, massa do bloco vezes aceleração da gravidade é igual à formulazinha do empuxo. Densidade do líquido, aceleração da gravidade, volume submerso. A gravidade aparece em ambos os lados. Cortamos então a gravidade e podemos substituir os valores. A massa do bloco então será igual a 1.200, que é a densidade do líquido, que você vê aqui. O volume é 0,4, e esse 0,9. Esse 0,9 corresponde o 90% representado em número decimal.
porque o volume submerso, então, é de 90% desse bloco. Então, agora, fazendo esse produto, nós encontramos a massa do bloco de 432 kg. Mas queremos a densidade do bloco. Sabemos que densidade é massa sobre volume, onde a massa acabamos de encontrar 432 e o volume você vê aqui em cima que é 0,4. Logo, nós temos 432 por 0,4. A densidade do bloco é de 1.080 kg por metro cúbico. Aqui observe que nós poderíamos ter obtido a densidade do bloco pela simples multiplicação de 90%, 0,9 por 1.200. Também chegamos a 1.080, mas aqui a gente desenvolveu o raciocínio, certo? Agora, o que nós vamos determinar? Nós vamos determinar o item B, que é ali, ó, a maior massa que pode ser colocada sobre o bloco, de modo que essa massa adicional fique totalmente acima do fluido. Ou seja, nós temos 10% que fica para fora do líquido. Aí a gente coloca um objeto sobre esse bloco e o bloco afunda e fica somente essa massa adicional totalmente para fora do líquido. E o bloco agora totalmente dentro do líquido. Para isso, então, nós temos ainda que o peso é igual ao empuxo. De modo que peso é massa vezes gravidade. Eu coloquei M maiúsculo, que é a massa agora do bloco mais esse objeto, vezes a gravidade. A formulazinha do empuxo, densidade do líquido, G. E agora, o volume, certo? Corresponde ali ao volume submerso, que eu chamei apenas de V, que é o volume total do bloco que está submerso, correto? Então vamos lá, vamos substituir. Podemos cortar a gravidade, e substituindo agora, o que nós temos? Densidade do líquido, 1.200. E agora, totalmente submerso esse bloco, 0,4, e encontramos 480. A massa total corresponde à massa do bloco mais a massa do objeto. E nós queremos a massa do objeto, que é essa massa adicional. Com isso, nós temos 480, que é igual a 432 massa do bloco, mais massa do objeto. Subtrai esse valor e chegamos em 48 kg. Resposta desse problema. Foi muito bom ver você por aqui. Eu vou colocar na descrição o link para mais uma aula que estuda aí fluidos, certo? Como eu disse, muito bom ver você por aqui. E eu vou ficar te esperando na nossa próxima aula. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.